Olá, super curiosos! Hoje vocês vão descobrir como o ketchup, o pneu e diversas outras coisas são fabricadas. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e bora pra lista! Balas de gelatina. Provavelmente você já deve ter visto aquelas balinhas de goma em forma de ursinho, não é? Elas são muito populares e fazem a alegria de crianças de todas as partes do mundo. Porém, o que muitos não sabem é como elas são fabricadas. Para resumir, elas são feitas de gelatina. Mas como a gelatina é feita? Esse vídeo mostra bem como o processo acontece e como o doce chega até a nossa boca. Ela é feita de uma proteína animal chamada colágeno. O colágeno é quase sempre retirado do couro do boi, mas também pode ser do couro do porco. Isso mesmo, a gelatina vem da pele de animais suínos e bovinos. O processo de preparação da gelatina inicia-se com a preparação das raspas dessa pele. Depois vem as etapas de extração, filtragem, concentração, esterilização, secagem e moagem. O resultado é um pó incolor, que é aplicado em um caldo para fabricar a gelatina consumida como sobremesa. Esse pó é acrescido de aromatizantes, corantes e açúcar ou adoçante. Logo depois, a hidratação da gelatina ocorre quando ela é dissolvida em água quente, que nas fábricas é feita por máquinas enormes. Assim, as moléculas de água conseguem penetrar no interior da cadeia de moléculas de proteína. Após isso, com a próxima etapa, que é o resfriamento, as moléculas de água são aprisionadas e o líquido solidifica, formando a gelatina. Aí as empresas dão a ela o formato que querem, sejam as balas de gelatina em formato de ursinho ou as jujubas redondas. Peças de Lego. A empresa das peças de Lego é simplesmente a maior fábrica de brinquedos de todo o mundo. Com essas peças é possível construir tudo o que quiser. A imaginação é o limite nesse caso. Uma verdadeira arquitetura pode ser feita. Porém, isso não acontece apenas nas casas das pessoas que compram Lego. Na própria fábrica onde esses brinquedos são feitos, todo um sistema técnico de inteligência é necessário para produzi-los. A primeira etapa da fabricação, propriamente dita, é a chegada da matéria-prima. Grânulos de ABS, uma espécie de borracha artificial que vem do plástico. O material é então puxado por mangueiras gigantes, despejado em altos silos de metal de 3 andares e depois levados por tubos até as máquinas de moldagem da fábrica. No processo de moldagem, que dessa vez é totalmente automatizado, os grânulos de ABS de que falamos antes são superaquecidos a uma temperatura de cerca de 230 graus Celsius. Depois que isso acontece, o plástico derretido é despejado em moldes, que são pequenos recipientes de metal. E é aqui que tudo fica como conhecemos, pois esses moldes têm a forma de blocos ocos, ou seja, a forma de peças de Lego. É dessa máquina de molde que saem 1,7 milhão de peças por hora, ou mais de 15 bilhões por ano. Incrível, né? Só que ainda não acabou. Essa máquina também põe centenas de toneladas de pressão para assegurar a precisão e resistência dos blocos agora prontos. Em seguida, eles são esfriados e soltos. As peças finalizadas são levadas por esteiras transportadoras até as caixas, onde serão embaladas e levadas até as lojas de brinquedo. Antes de falarmos como o ketchup é feito, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Bora continuar! Ketchup. Você já deve saber que o processo para fazer o ketchup se inicia com a colheita dos tomates. Aqui acontece uma parceria entre trabalho humano e trabalho mecânico automatizado. São as pessoas que controlam os grandes veículos e os ajudam a funcionar da maneira correta, mas as máquinas fazem praticamente todo o trabalho de colher e separar os tomates da planta em que nascem. Logo, os tomates são levados para as fábricas e distribuidoras. Alguns tomates serão usados para a produção do ketchup e outras coisas, e alguns serão comercializados nas frutarias. Nas fábricas de ketchup, eles são inspecionados mais uma vez, e os melhores são lançados numa enorme máquina que vai lavar os tomates. O objetivo é que fiquem o mais higienizados possível.
Os tomates agora são colocados numa plataforma de onde recebem vapor em forma de calor. Assim, a casca e seu líquido ficam mais soltos, estando prontos para o próximo processo. Esse próximo processo é quando os tomates entram na trituradora, que, trabalhando como um liquidificador numa temperatura altíssima, transforma as frutas em pequenos pedaços, que logo viram também um caldo grosso e escaldante. É na próxima etapa que os ingredientes são acrescentados, diferenciando o ketchup do molho de tomate que conhecemos. São adicionadas coisas como vinagre, açúcar e outros condimentos. Ao mesmo tempo em que isso acontece, as embalagens do ketchup, sejam elas do material que a empresa desejar, vêm em direção ao produto e os dois unem-se. O ketchup é derramado na embalagem e pronto! O produto está pronto para ser comercializado por todo o mundo. Considerando o processo de fabricação de outras coisas, podemos dizer que o ketchup é mais fácil em geral. Porém, ele faz uma diferença enorme quando vamos comer aquele lanche, não é? Comenta aí qual comida que não pode faltar um ketchup para ficar mais saborosa. Balão inflável. Os balões, também chamados de bexigas por algumas pessoas, são produzidos a partir de matéria-prima retirada da mesma árvore que fornece a borracha. Uma árvore que se chama Hevea brasiliensis, ou seringueira, uma espécie de planta aqui mesmo do nosso país. Até por isso, o Brasil é muito forte no mercado de exportação de balões de festa. Um balão é composto por cerca de 60% de borracha natural, que é extraída da árvore, e 40% de substâncias químicas que são adicionadas na fábrica. A primeira etapa é a produção do látex, que, depois de estar pronto, passa por um processo para ser colorido, que envolve ser mergulhado num enorme tanque mantido com tinta a uma temperatura elevada em circulação para evitar que seja sedimentado. Essa parte da produção também é importante para dar forma ao látex do qual o balão é feito. Os balões, já em seus moldes, são submersos por várias vezes no líquido que compacta e dá cor ao objeto ao mesmo tempo. Logo depois, as bexigas passam pelo processo de secagem, onde o brilho é dado à sua estrutura. Também é aqui que aquele pozinho que sentimos na boca, quando vamos encher os balões, é adicionado, dando o reforço que sua borracha precisa. E isso se repete até eles alcançarem um determinado nível de elasticidade e de resistência de seu material. Agora, balões de todas aquelas cores chamativas que vemos nas festas são unidos num enorme caldeirão maquinário, de onde já podem ser retirados e devidamente embalados por outra máquina. Mas antes disso, acontece o teste de resistência, onde os balões são enchidos e espremidos. Agora sim, eles estão da maneira em que encontramos nas lojas por aí. Pneu. Um pneu moderno leva um tipo especial de borracha, que normalmente é uma mistura de borracha natural, borracha sintética e o chamado negro de fumo, um derivado do petróleo usado para deixar a mistura bem resistente. Atualmente, o processo de fabricação de um pneu possui muita tecnologia e diversos ingredientes, diferente do que muitos pensam. Mas como os pneus são feitos na prática? No primeiro momento, pigmentos químicos e até 30 tipos diferentes de borracha são misturados em equipamentos maquinários imensos, que funcionam a temperaturas e pressão extremamente altas. Com o tempo, as substâncias são misturadas até que se forme uma massa preta e pegajosa, que será laminada diversas vezes. Após isso, a borracha é esfriada e depois transformada em placas, onde seguirão para o processo de corte. As máquinas de corte deixam a borracha em tiras, que serão usadas nos flancos e nos pisos dos pneus. A próxima parte do processo de fabricação de um pneu consiste em encaixar o talão, que possui formato de aro no pneu, responsável por fixá-lo na jante do veículo. Nessa hora, são adicionadas 2 camadas de tecido, as telas e mais um par de tiras de revestimento, que impedem o desgaste do pneu que ocorre devido à fricção. Em seguida, são colocadas as cintas de aço que resistem aos furos e mantêm o pneu bem firme na estrada, afinal, segurança é muito importante. As cintas de aço são as últimas partes adicionadas. Depois, os cilindros automáticos da fábrica comprimem todas as partes do pneu de forma compacta. Chegou a hora de vulcanizar o pneu, e é a prensa de vulcanização que dá a ele o seu formato final, através de moldes quentes.
Também, nessa parte da fabricação, são adicionadas as marcas do fabricante do pneu e as marcas exigidas por lei que serão aplicadas. As temperaturas dessa etapa alcançam mais de 300 graus durante 12 a 25 minutos e só pode ser feita por máquinas. Depois de estar pronto, qualquer problema encontrado é motivo para descartar o pneu. Por isso, numa última fase, ele é inspecionado manualmente por pessoas profissionais e por máquinas especializadas. Super curiosos! Vocês já sabiam como essas coisas eram feitas? Gostariam de ver um outro item nesse vídeo? Comentem aí! Na tela está aparecendo a segunda parte desse quadro. Você sabe como é feito o sabonete? Então clica aí na tela e descubra! Até a próxima!